A gente vai ouvir agora algumas sonoras das agendas de ontem, né? Desde que as campanhas começaram, a gente vem trazendo essas agendas, o dia a dia desses presidenciáveis que mais se destacam nas pesquisas. E ontem teve agenda que o Flávio Bolsonaro não pôde ir, mas ele mandou o vice, o candidato dele a vice, o Alfredo Gaspar, ele que faz parte de uma chapa puro sangue, é PL e PL, e o Alfredo Gaspar falou justamente sobre essa questão da figura do presidente Lula, da questão da corrupção, e a gente vai acompanhar agora. Então, o crime organizado, o combate ao crime organizado é a prioridade número 1 do governo Flávio Bolsonaro. Mas vamos falar de logística. Esse país desperdiça quanto do PIB com corrupção? Quantos homens têm rabo preso na nação, em todos os poderes, roubando o dinheiro do povo que devia ser aplicado lá na ponta? Quantas pessoas têm autoridade moral para fazer esse enfrentamento? A corrupção chegou no gabinete presidencial e não acontece absolutamente nada. O sistema está corrompido e dominado. A logística requer desregulamentação, a logística requer segurança jurídica, requer investimento e parcerias. O presidente Flávio Bolsonaro fará isso. É um grande engano dizer que Lula é mais forte. Lula, durante vários governos, vendeu esperança ao povo nordestino. Eu sou nordestino. Hoje Lula está conhecido como caloteiro da esperança. O povo continua em muitos bolsões de miséria. O governo Flávio Bolsonaro vai levar o Nordeste para a economia do século XXI. Nós vamos manter programas assistenciais, mas vamos oferecer a mais a profissionalização. Nós queremos o povo nordestino cada vez mais próspero. O povo nordestino é um povo trabalhador, decente e que precisa de oportunidades. O PT teve 20 anos e não deu oportunidade. Quer manter o povo sofrido no capricho. E hoje o Lula chegará no Nordeste como caloteiro da esperança. Antes de passar de volta para você, o Magno, queria também chamar mais uma sonora dessa mesma chapa, mas aí do próprio Flávio Bolsonaro, dizendo que as pesquisas internas já o colocam à frente de Lula na disputa eleitoral. E só para a gente explicar aqui, né? Ontem a gente falou bastante sobre isso também com o nosso outro especialista, que as pesquisas dos institutos que a gente vem falando aqui são as pesquisas feitas por institutos que não tem nada a ver com os partidos, mas os próprios partidos, as campanhas, também têm pesquisas que eles fazem por si. E essas pesquisas são essas pesquisas que o Flávio está dizendo que nas pesquisas do PL, do partido e da campanha, ele já está à frente do presidente Lula. A gente vai acompanhar agora. O candidato, o deputado Nicolas disse que há a perspectiva do senhor superar o Lula nas pesquisas a partir da semana. Não, já estamos superando, meu amigo. O nosso track já dá na frente e ele sabe disso. Por isso que... É o que ele chama aí de nosso tracking, né? Lembrando, o repórter estava ali perguntando em que momento que o Flávio poderia superar o presidente Lula nas pesquisas. E aí ele diz, a gente já superou nos nossos trackings internos. É um resultado bastante diferente do que a gente vê em todos os recortes. O presidente Lula e o Flávio, em muitos dos recortes, em muitos institutos de pesquisa, aparecem empatados numericamente, tecnicamente, aliás, empatados no segundo turno, mas numericamente o presidente Lula está sempre ainda na frente. Não teve cenário estudado pelos institutos de pesquisa, sem ser esses internos dos candidatos, em que o Flávio apareceu na frente, o Magno. A gente tem, até o momento, uma taxa bastante grande de pessoas que dizem que já definiram seus votos e que não vão mudar a sua decisão. Essa decisão, esses números, há um mês atrás, já estavam acima de 70%. Então, nós temos, ao final das contas, um número bastante reduzido de pessoas
que ainda estão indecisas, que ainda não tomaram posição, mas nós temos um número razoável de eleitores que podem mudar o seu voto, e é por esses votos que Lula e Flávio brigarão daqui para frente. A gente espera ouvir um pouco mais de ideias. Na fala do Alfredo Gaspar, a gente ouviu a sua fala sobre o Nordeste, a gente ouviu falar a sua fala sobre logística, e acho que ali está muito mais o ponto do debate entre Lula e Flávio do que a questão da corrupção. A questão da corrupção vai ser só tiro trocado. A gente ainda não sabe quais serão as armas ou qual será a potência das armas usadas um contra o outro, mas será chumbo trocado, e não sei o quanto o eleitor ainda tem estômago para ouvir esse tipo de discurso. Mas há eleitores a serem disputados, há ainda eleitores que não optaram por um ou por outro. A gente não sabe como é o tracking do PL, a gente não sabe como é o tracking do PT, são pesquisas utilizadas basicamente para orientar a campanha. As campanhas usam essas pesquisas como termômetro do eleitor, mas não há dúvida que os dois estão muito próximos. E os dois estão muito próximos porque têm características bastante parecidas no seu discurso. Em primeiro lugar, querem desconectar o outro da população, querem colocar o outro como corruptos, como alguém que não vê o bem da população. Em segundo lugar, prestam atenção em oferecer qualquer proposta para o eleitor. Mas como os dois se equivalem, o eleitor, no final das contas, acaba sendo levado para optar por um ou por outro. E acho que essa característica fica evidente quando nenhum dos dois se dispõe a comparecer ao primeiro debate de TV, né? Então, o Lula e Bolsonaro parecem se equilibrar nessa corrida, nenhum ataca muito o outro, nenhum sai um pouco do script para que os dois cheguem inteiros para disputar o segundo turno.